Bem-vinda, bem-vinde, bem-vindo. É professor Marcelo Ferreira, Diretoria de Ensino, Região de Mojimirim, responsável técnico pela disciplina de Filosofia e Sociologia. Nós estamos aqui nesse bate-papo, nesse ATPC coletivo, como forma de pensar a relação com o material digital e o terceiro bimestre. Estamos aqui rumando para a segunda semana de agosto. Nós já passamos pelo replanejamento, verificamos já a nossa condição em relação à programação e o planejamento que temos para o segundo semestre e, precisamente, olhar para o material digital e o espelho que é a prova paulista. Então, eu me coloco aqui com muita singeleza, com muita humildade, como um colega que está na problematização desses fatores, dessas caracterizações, a expansão do pensamento e olhar para cada um dos temas que nos compete em relação ao terceiro bimestre e fazer reflexões, orientações que possamos aqui encontrar uma conexão. Então, nesse sentido, nós vamos começar a pensar e começar a reflexionar a respeito do terceiro bimestre. Nós vamos, então, precisamente tratar da sociologia, né, onde nós temos aqui, primeiramente, para falar de sociologia, nós vamos falar das plataformas digitais, que são plataformas educacionais também, e as plataformas educacionais estão chegando para os nossos assessoramentos. Então, nós tivemos, na primeira semana de agosto, orientações, tanto no Centro de Mídias, quanto também nos documentos da Secretaria, que precisamente nos orientam para o Leia São Paulo, a Khan Academy, a programação, a Preparação Paulo, também olhar para a Tarefa São Paulo e para a Redação Paulista. Essas plataformas educacionais também se servirão no material digital. E é por isso que nós estamos aqui com muita atenção para a problematização do terceiro bimestre, do segundo semestre, e olhar para as nossas condições de poder espelhar em sociologia a caracterização em relação às nossas possibilidades. Então, nós vamos olhar para as aulas que nos competem no terceiro bimestre, olhando para o ensino primeiro do médio, né? O primeiro ensino médio, terceiro bimestre, e para os nossos primeiros anos de sociologia, nós vamos verificar que há o pensamento da idade no tempo e olhar com vigor do que era a infância, do que é a adolescência e do que é também a melhor idade, e nessa transição, nessa conexão, pensar os espaços em que nós convivemos e os ambientes na qual nós temos da sociologia as nossas principais observações. Olhar também para uma relação que tudo compete no tempo e na vivência, o que está intimamente relacionado com as nossas vidas, na função do Estado, na organização do Estado, da sociedade e assim por diante. As conexões em relação como se permite o funcionamento da sociedade e as suas permanências na relação de observar que os processos do campo e da cidade, os processos de cultura, os processos de aculturação, trabalhar os processos na economia, trabalhar as políticas sociais, as políticas públicas e olhar precisamente para as representações da política na vida do humano, na vida da sociedade, na vida do indivíduo. Em algum momento, já nas nossas aulas, nós vamos verificar que há um debate, um pensamento sobre essa sociedade que ela é migratória, que ela anda no tempo e ela anda no espaço. A questão dos processos migratórios, a questão, inclusive, da segregação por estar observando essa população que é migrante, em algum momento olhar para essas minorias e olhar com mais precisamente depois uma conexão em relação ao equilíbrio social e olhar para aquelas potencialidades que nós vamos entender do deslocamento, do desenvolvimento, o sujeito e o objeto, e finalmente olhar para os modos digitais, para a internet, aquele momento que nos pertence para falar do mundo digital. Então, quando olhamos então a partir desses disparadores da primeira série do ensino médio no terceiro bimestre, precisamente é objeto do meu olhar para a primeira até a terceira aula uma atenção ao ECA, né, o Estatuto da Criança, da Juventude e da adolescência e da juventude, melhor dizendo, olhar
para a juventude e tudo o que o cerca, como as mobilizações e as movimentações naquilo que nós vamos exemplificando da cultura e da identidade, dos gêneros e da diversidade, do pluriverso, olhar para essas experiências que é a conexão desses movimentos no ambiente de campo e cidade, como eu falava há pouco, e precisamente compreender que o espaço que vive o adolescente, né, quarta, quinta e sexta aula, em relação ao termo de passagem para a vida adulta, ao termo de passagem para o modelo de urbanização que a maioria de nós vivemos, ou também para aqueles nossos que vivem no campo, esses termos condicionados ou estabelecidos em relação ao ambiente na qual se relacionam. Olhar para que esse ambiente de relacionamento tem uma localidade, tem um endereçamento, olhar para a urbanização, olhar para a questão da moradia. Então, nós podemos sim, é um material editável, é um material que nós podemos agregar, e olhando precisamente, né, os simbolismos das organizações e dos movimentos que cercam os movimentos urbanos, que vão ser os movimentos sociais, que também são movimentos rurais, a defesa desse espaço em relação a tudo aquilo que aflige, tudo aquilo que é contraditório, tudo aquilo que está na opressão em relação aos estamentos sociais, à classificação social, em relação ao capitalismo que todos habitamos. Né? Então, trabalhar um ambiente na qual existe esses movimentos e há as organizações não governamentais que trabalham muito bem esses movimentos e podemos exemplificar. Então, depois, em algum momento, olhar para esses movimentos de campos e cidade e observar o desencadeamento do local e do global, como é na aula 9. Né? Olhar para o mundo que ele se desenvolve, que ele cresce na denominação de globalismo, já na década de 90, no século passado, e olhar que esse globalismo permitiu que as nações mais desenvolvidas, que as transnacionais pudessem continuar alcançando e galgando dividendos, e cada vez mais o 3% dos mais ricos detém a riqueza dos outros 97% da sociedade humana, o que é um problema para todos nós, porque passamos fome, não temos habitação, não temos água potável, não temos a própria questão, olhar para o sanitarismo público e as demais mazelas sociais que decorrem dessas carências e, precisamente, olhar aqui para o nosso, que é o educacional, e dizer que o educar em ação implica, sim, no estudo, na categorização, na crítica social, implica, sim, em estudar e observar, relacionar, cada qual com a sua percepção, cada qual com a sua distinção, respeitando a diversidade do modo de pensar. Então, olhar para essa coisa do grande desenvolvimento desse mundo do contemporâneo, verificar que há fluxos migratórios. Inclusive citar que se nós tivéssemos que categorizar mais uma nação do mundo, seria uma nação de migrantes, porque há populações que migram sem saber onde chegar, ou por onde agir, ou por onde se alimentar, mas estão andando, perambulando, estão navegando nesses mundos que nós habitamos. Né? Então, olhar para essa aula 11, saber que essa população que é migrante geralmente sai de um espaço conflituoso para buscar a segurança num outro espaço que está idealizado. E aí nós temos um debate em relação à proteção daqueles que estão no espaço do privilegiado contra aquele migrante, né, o outro que está chegando para tomar o meu espaço, e aí as denominações que nós temos no xenofobismo, coisa que nós precisamos compreender muito em relação à segregação. E a segregação dentro do nosso país e a segregação também mundial. Então, olhar para essa aula 11 e 12 e ter a observação das minorias, ter a qualificadora de identificar e perceber a movimentação social e a movimentação das instituições para pensar o espaço, o território e fronteira onde temos que habitar com raça,
existindo o racismo. Temos que habitar cada qual a sua oportunidade de, culturalmente, de fronteira e território, mas aos guetos. Há uma relação em que nós precisamos adequar os nossos conhecimentos do ponto de vista de pesquisa e de debate. Eu estou aqui falando muito livremente, nós estamos aqui entre colegas, estamos pesquisando, por isso que o estudo ele não é um estanque, ele é um disparador de ideia, onde cada qual faremos aqui a melhor oportunidade para a nossa aula. Então, para o fechamento desse primeiro médio de sociologia, eu estou na aula 13, eu vou na caracterização aqui dessa situação de desequilíbrio, ao mesmo tempo há uma situação de cooperação, ao mesmo tempo o conflito da mudança. Então, observar que essas condicionantes dos projetos que temos em Brasil para o desenvolvimento em relação a abrigar esses deslocamentos, essas condições de caracterizações daqueles que são mais necessitados, daqueles que precisam da seguridade social, da tão segurança que o Estado tem que oferecer para justamente ter o estado de bem social, estado de bem-estar social, naquele que possa ser garantidor das condições mínimas e básicas de educação, saúde, emprego e assim sanitarismo público, como eu acabei de dizer, e a habitação, lazer e tantos outros que podemos citar mais aqui. Então, olhar para essa aula 14, 13 e 14 e essas condições. Ao mesmo tempo, nós vamos que conjugando equilíbrios e desequilíbrios naquela coisa da desnaturalização e do processo também que a sociologia vai se utilizar para poder não naturalizar tudo que nos acontece, olhar para aquilo que nos importuna, como, por exemplo, o tráfico de pessoas, tudo aquilo que está na contravenção da lei que nos aflige, o tráfico de humanos para objeção dos órgãos, o tráfico de órgãos. Podemos citar numa pesquisa, extrapolar o tema sem avançar fronteiras, mas permanecendo naquele processo de observar que a estruturação da sociedade, a dinâmica dos grupos sociais e populações em relação ao poder econômico, ao poder preponderante e financeiro. Ou seja, olhar para essa aula 15ª e 16ª, olhar que precisamos sim do estabelecimento de um olhar de seguridade e de um alcance do Estado para essas situações, que dirá para o mundo digital, para a internet, onde um regramento do me respeitar o eu para respeitar o próximo, do ético, do virtuoso, da eudaimonia aristotélica, olhar para o mundo grego, sim, e olhar a internet como necessidade de estabelecer um marco civil para as nossas relações. Então, até aqui eu estou como um pesquisador, como um professor, e me coloco à disposição de pensar essas transições para o primeiro do médio. Nesse momento, então, eu levo a reflexão para o segundo ano do médio, terceiro bimestre, onde caminho e também penso voar como os pássaros, né, para justamente ter uma migração satisfatória, olhar para os temas e conteúdos e procurar emprestar um pouco da reflexão para o segundo de sociologia no terceiro bimestre. Então, se no primeiro eu apresentei algumas caracterizações, no segundo nós temos também o desmembramento para justamente fazer as conexões, porque aquele aluno que chega para o segundo semestre nos merece também saber que ele é permanente, ele já esteve no primeiro ano, ele já esteve em contato com sociologia, e eu apresentar nessa retomada, nesse terceiro bimestre, que olhar para as desigualdades da sociedade, olhar para as diferenciações e dessas distinções, que se dá pela via do econômico, que se dá pela via da relação da opressão do capital. Olhar o quanto que esse desequilíbrio, que essa desigualdade é expressa em relação à condição étnico-racial. Né? Olhar também para que esse outro lado do desequilíbrio e do conflito em relação à questão de gênero no Brasil, por exemplo. Né? Pensar que nós devemos, sim, ter o nosso pensamento em voltar o nosso pensamento como sociedade. Eu estou sempre aqui um pensador pensando como sociedade, eu estou aqui na sociologia, eu estou aqui imbricando e engendrando raciocínios para poder dialogar com as políticas públicas de qualidade que pensam
as políticas públicas positivas, no enfrentamento das desigualdades, para combater essas relações dos nossos melhoramentos do eu e do nosso, do educar em ação. Então, olhar para os movimentos sociais, para a questão de fronteira e território e saber do quão é importante, né? Saber do negro, né? Saber do indígena, saber da nossa nação africana, da nossa Gaia, Pachamama, como chamavam os ameríndios aqui, e todos aqueles pré-colombianos e pré-cabralinos, olhar para essas Américas e também olhar os impactos que nós temos em relação às nossas vidas diante dessa ancestralidade. Olha que beleza que nós pensamos. E em pensar em ancestralidade é pensar, como eu falei, na Gaia, na Pachamama, é em pensar em defesa do meio ambiente, é em pensar que preservar o planeta para nos preservar enquanto humano, enquanto bípede terráqueo inteligível. Então, olhar para esses movimentos do meio ambiente e olhar como uma única forma de poder perceber que teremos o hoje para o amanhã, que essa melhora acontece no eu, acontece no nosso e todos aqueles que nos pertencem. Então, sabiamente aqui, eu vou discorrer das especificidades, das caracterizações, para tentar as conexões das aulas, como tenho feito já no primeiro do médio, agora eu estou no segundo do médio. Então, vamos emprestar de novo essa engenharia na qual pretendo aqui denominar. Então, eu vou olhar para a primeira, segunda e terceira aula, eu vou olhar para essa caracterização da desigualdade do fenômeno social, olhar com o olhar do sociólogo, né, na caracterização e na distinção das relações de poder, olhar para a estratificação social, olhar para a relação de que o poder, como ele se localiza e como ele se rearranja para que as mesmas condições sejam mantidas para o status quo. É nosso dever implicar num pensamento que possa propor o debate e propor formas de nos entendermos como sociedade, a mudança dessa perspectiva para a nossa sobrevivência, para a nossa vivência sobre. Então, depois olhar para que, na aula 4, essas determinantes das igualdades econômicas no Brasil, como isso nos afeta ontem, hoje e no amanhã. Olhar precisamente aqui como aquele que tem e detém o pensamento dialógico, mediando com os nossos melhores, que são os nossos alunos, olhar que a dimensão, estou falando da aula 5, 6 e 7, olhar para essa relação do étnico-racial, perdão, étnico-racial, olhar substancialmente, com em algum momento numa reflexão de linha histórica, nós somos colonizados por um país europeu, tivemos aqui um fornecimento de tudo que era riqueza para o estrangeiro, a nossa sociedade não se permitiu o educar em ação desde os primórdios para poder constituir aqueles que estavam na boa terra, na Pindorama, né? Constituir uma classe pensante, não, e sim uma aristocracia que foi transgredindo e se utilizando do bem-estar do que era público para o privado. Precisamos olhar para essas caracterizações pelas determinações, porque, inclusive, as políticas públicas que foram feitas para império e colônia se originavam na história sociológica desse país a privilegiar essas condições. Olhar depois, né, a nossa resistência e a nossa persistência na ação, aula 8, 9 e 10, e olhar para que os movimentos sociais, os movimentos de contestação, perdão, os movimentos de reivindicação puderam lutar para a questão da equidade e da igualdade de direitos, justamente como forma de dizer: ei, estamos aqui. Ou seja, propor para que a sociedade possa debater e pensar aquilo que nos procede como existência, na vivência, na sobrevivência. Então, pensar, caracterizar isso, né? Já na aula 10, olhar para esses povos nossos primitivos, para aqueles que estavam aqui antes dessa estrutura que já vai arraigada num processo colonizatório europeu, olhar para os nossos indígenas, olhar para a nossa ancestralidade e permitir, né, uma visão exponencial de que tudo aquilo que na preservação com tecnologia permanece o conhecimento das nações indígenas
que estão e precisam e serão futuro do nosso país, e todas as nossas aprendizagens que temos que aprender com essa pan-ancestralidade, com esse pan desse mundo indígena, que, se formos caracterizar, há mais de 270 maneiras de explicar a existência do mundo e a maneira de se viver se aprendemos assim com os nossos indígenas, né? Levar essa sabedoria, essa pesquisa em ação no tempo, para que os nossos alunos possam perceber que não é instigante no que é uma caracterização de diversidade, pensar diferente, até um pouco fora da caixinha, como a gente brinca. Então, olhando aqui, né, para a aula 11, 12 e 13, eu vou aglutinando algumas aulas aqui para poder a problematização delas, olhar para que todos esses impactos de exploração, todos esses impactos de relações de poder, o que afeta, o que afetou, ou o que está afetando nas nossas comunidades tradicionais. E pensar na sustentabilidade com tecnologia, olhando para as unidades de conservação que podemos permitir. Esse modo pelo qual eu estou articulando aqui, uma forma de que uma governança ambiental será e deve ser permitida, é um modo pelo qual hoje há uma grande preocupação de organismos internacionais sobre a relação do meio ambiente e a criticar todos os acordos que é feito para poder conter carbono, para poder conter desmatamento, para poder conter extinção de povos e nações. Então, precisamos pensar aqui, né, para a aula 13, 14 e 15, 16, esse olhar precisamente e discutir o papel humano e dos organismos, das instituições, na relação que nós precisamos sobreviver no socioeconômico, no sociocultural, para construir uma conservação para o nosso amanhã. Então, para essa relação com sociologia, eu trago aqui, com muita singeleza, essas observações. Espero estar contribuindo aqui satisfatoriamente nesse breve encontro. Essa é uma aula, uma TPC, ela é mais conexa, justamente para dar o disparador de ideia para o terceiro bimestre. Vamos rumar ao terceiro bimestre. Estamos aqui, professor Marcelo Ferreira, Diretoria de Ensino, Região de Mojimirim, Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. Agradeço a todas, todes e todos por essa conexão. Até lá, grande abraço.